irmãos, irmãs, graça e paz. Sejam todas bem-vindas ao nosso culto de gratidão a Deus pelos 24 anos de organização da nossa Federação de SAF Presbitério Itajubá. No Salmo 126, versículo 3, nos diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estamos alegres porque Deus tem nos sustentado, tem nos abençoado a cada dia a nossa federação. Eu agradeço a cada SAF, a cada conselheiro, o nosso secretário presbiterial, as amigas da SAF que têm nos ajudado, nos apoiado os trabalhos da nossa federação. Que Deus os abençoe, os fortaleça a cada dia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Sabemos que somos imerecedores, ó Deus, que graças ao sacrifício do Teu Filho amado Jesus na cruz do Calvário que nós estamos aqui e que nós temos consciência das nossas debilidades, ó Pai, e de todos os nossos pecados, que se não fosse pelo Teu Filho amado Jesus, nós não estaríamos aqui. Agradecemos a Ti, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado para nós, por nós, ó Deus, e por todas aquelas bênçãos que nós não conseguimos enxergar, ó Pai. Muitas das vezes, tantas vezes nós estamos em meio a um turbilhão, ó Pai, de problemas, dificuldades, de tantas coisas, ó Deus, que nos impedem muitas vezes de ver, ó Pai, o Teu agir e de ver, ó Deus, as coisas boas que o Senhor tem feito por nós. A Tua palavra nos diz que até mesmo de coisas ruins, ó Pai, o Senhor pode transformá-las em boas pela Tua misericórdia para conosco, Deus. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue abençoando as irmãs que estão à frente da federação, ó Pai, a diretoria, Senhor. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo as nossas irmãs, dando a Deus intrepidez, coragem, Senhor, para que elas possam continuar trabalhando na Tua obra, Senhor. Agradecemos a Ti pelos 24 anos de organização da Federação do Presbitério de Itajubá, Senhor. Que o Senhor continue ajudando, Deus, que as irmãs continuem trabalhando em prol do Teu reino, em prol, Senhor, da Tua obra, Deus. Nós pedimos a Ti que o Senhor fortaleça cada irmã que tem se empenhado na tua obra, na carreira que o Senhor tem proposto a ela, Senhor. Muito obrigado pelo chamado do Senhor para conosco e que nós venhamos, ó Deus, a responder o Teu chamado no momento oportuno, Senhor, e trabalhar para o Senhor, ó Pai. É uma honra para nós. Nós agradecemos a Ti mesmo, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Agradecemos pela organização dessa federação, Senhor, 24 anos de organização. Que o Senhor seja louvado, Deus, através das vidas dessas irmãs, através do testemunho, através daquilo que elas têm realizado, Senhor. Que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida de coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece
dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. A Federação de SAFs do Presbitério Itajubá hoje faz anos. Muitas bênçãos recebeu. Trabalhando para o Senhor, muitas SAFs acolheu. Parabéns à presidente, à tesoureira, secretárias de valor, a todas as coordenadoras que trabalhou com amor. Com seus 24 anos vividos, chegamos com muita alegria no coração e oração. Ao Senhor Jesus Cristo, bendizemos de coração. Sem lutas não há vitórias. Lute com garra, federação, para levar o Evangelho a toda esta nação. Mais uma vez agradecemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus pela nossa federação que faz brilhar a verdadeira luz. Entre as muitas bênçãos do viver aqui, lembra do cuidado que Deus tem por ti. Bênçãos que do alto recebido tens, hoje alegre aceita os nossos parabéns. Mais um ano Deus te concedeu, mais um ano vindo lá dos céus. Sua graça que contigo está, te dará vitória e te bastará. Ao Deus Pai querido, nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa alegria extravasando vai, 24 anos da federação. Mais um ano Deus te concedeu, mais um ano vindo lá dos céus. Sua graça que contigo está, te dará vitória e te bastará. Senhor Jesus, agradeço por mais esse dia. Agradeço pela minha vida, agradeço pela vida das minhas filhas. Senhor, quero pedir nesse momento as bênçãos sobre os nossos filhos, sobre os filhos das nossas irmãs, sobre os filhos das mães da nossa igreja, Senhor. Agradeço por cada criança, cada jovem, cada adolescente, e agradeço pela vida dos que estão ainda dentro do ventre das mães da nossa igreja. Senhor, cuide de cada um de nós, cuide de cada um dos nossos filhos, netos, sobrinhos, ser com eles, Senhor. Nós não podemos estar junto deles o tempo todo, mas podemos orar por eles e com eles.
e agradecer pela vida deles, pois eles são heranças que o Senhor nos deu. Cuide de nós como mães, como vós, como tias, zelando pela vida dos nossos filhos, sobrinhos, netos e filhas de coração. Obrigado por essa reunião, obrigado por esse departamento. Tudo isso eu te peço em nome do teu Filho que morreu na cruz. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, Pai, no dia de hoje diante do Senhor para agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido um Pai bondoso e zeloso, especialmente, Pai, com a nossa SAF, o Senhor tem derramado bênçãos. Obrigada, Senhor, porque mesmo em tempos tão difíceis, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem dado graça e sabedoria a cada uma das irmãs da nossa federação, para continuarmos o trabalho, para não desanimarmos e para fazermos o melhor, Deus, sempre pensando que o melhor é para o Senhor. Nesse momento, Pai, eu gostaria de pedir a Tua bênção sobre a vida do pastor Joênio, que trará a mensagem, que o Senhor possa iluminá-lo, que o Senhor possa fazer com que ele fale aquilo que vier do Senhor. Nos abençoe, Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra, que possamos estar atentos, Deus, e com o nosso coração disposto a receber os ensinamentos que vêm do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a mantermos o nosso foco e o nosso alvo voltado para o Senhor. Peço que o Senhor derrame, Senhor, das ricas bênçãos do Senhor sobre ele, sobre a sua família. Peço que ele seja usado, Deus, como um instrumento nas mãos do Senhor, para trazer para nós aquilo que o Senhor deseja que nós ouçamos. Que o Senhor nos abençoe, que esse tempo, Pai, seja um tempo de aprendizado, de reflexão e que nós estejamos, Senhor, submissos em tudo à sua vontade e à sua palavra. Com o coração grato, Senhor, e com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem para nos dizer. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe todos aqueles, Senhor, que ouvirão da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Graça e paz, irmãs e irmãos, todos que estão na comemoração do aniversário da Federação de SAFs do Presbitério de Itajubá. Nossos parabéns a esta amada federação, parabenizamos a todas as auxiliadoras, todas as sócias que formam esta federação. Que Deus esteja sustentando e capacitando. Ficamos muito felizes pelo convite de trazermos, compartilhando a palavra do Senhor nesta ocasião. O pensamento de Martinho Lutero a respeito da oração era o seguinte: se eu deixar de gastar 2 horas em oração a cada manhã, o diabo consegue a vitória no decorrer do dia. Tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem empregar 3 horas por dia na oração. A nossa irmã Susana Wesley, a mãe de 2 grandes pregadores, tanto Charles quanto John Wesley, ela gastava ou investia 2 horas do seu dia em oração. Ela era a 25ª criança de uma família puritana. Quando menina, Susana Wesley estava acostumada a ver seu pai ler 20 capítulos da Bíblia por dia, um hábito que ele começou quando tinha só 5 anos e que manteve até a morte. Isso teve um grande impacto sobre a jovem Susana. Sua biografia relata o compromisso que Susana tinha com a maternidade e de como ela se responsabilizava em educar e formar homens e mulheres de Deus. A sua vida de oração é muito surpreendente. A história relata que Susana orava muito pelos seus filhos, pela igreja, pelo reino de Deus. Para ajudar neste compromisso, ela estabeleceu um sinal visual para todos ao redor. Ela orientou seus filhos que quando a mãe estivesse com um avental na cabeça, significava que estava em oração e não podia ser incomodada. Esta era uma regra fixa em sua casa.
a menos que houvesse uma emergência absoluta. Em outras palavras, a menos que alguém estivesse morrendo. Conta-se que numa das viagens de seu marido, pastor Samuel Wesley, que era o pastor da igreja local, a Susana começou a fazer reunião de oração em sua cozinha. Era para ser uma breve devocional com os empregados da casa. Mas o grupo cresceu tanto que chegou a juntar 200 pessoas. Assim como Martinho Lutero, como Susana Wesley, Davi era um homem de oração. O Salmo 17 revela isso, tanto que o título mesmo é Oração de Davi. Temos petições, mas temos também outros motivos neste salmo. E nós queremos ler alguns versículos. Salmo 17 que diz: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas. Provas-me do fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pelas palavras dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Aqui nós temos uma petição, mas temos também uma defesa da sua integridade. Nós, em primeiro lugar, nós queremos destacar Davi em sua vida de oração. Ele orava sem cessar, como é o tema do quadriênio da SAF, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Davi orava sem cessar, examinando ou esquadrinhando o seu coração. O sábio Salomão, escrevendo Lamentações, no capítulo 3, versículo 40, diz: esquadrinhemos nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. O medo nos paralisa. E uma das coisas que mais costuma nos entristecer, nos abater, é o que as pessoas pensam ao nosso respeito, o temor das pessoas. Qual a imagem que elas fazem a nosso respeito? Muitos de nós ficam doentes por causa do que os outros dizem a nosso respeito. Pensam sobre nós ou como eles nos enxergam. Davi estava apresentando ao Senhor: ouve, Senhor, a causa justa. Atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração. A oração nos leva mais para perto de Deus. E quanto mais perto de Deus estamos, mais nós nos enxergamos a nós mesmos, mais estamos expostos diante do Senhor. E Ele nos mostra quem somos. O Senhor não conhece apenas a nossa aparência. O Senhor conhece o nosso coração, o nosso interior. E na oração nós falamos, somos ouvidos e ouvimos sobre Deus. De Deus, na verdade. Em segundo lugar, a oração nos ajuda a fazer uma análise minuciosa de nós mesmos. Esse esquadrinhar diante de todas essas acusações que Davi estava sofrendo, em vez de ele pensar em retaliar, na verdade, ele se coloca diante do Senhor e sonda o seu coração, esquadrinha o seu coração. Em outro salmo, Salmo 139, Davi diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Aqui nós temos Davi apresentando o seu pedido, dizendo: Senhor, faça justiça. Olha o que está acontecendo. Davi estava sofrendo a injustiça humana. E assim ele diz: sondas-me o coração, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. O versículo 4 diz: quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Então, nós vemos nesse primeiro
ponto, Davi esquadrinhando o seu coração, examinando minuciosamente o seu coração diante das acusações injustas que ele estava sofrendo. Mas a partir do versículo 6, Davi diz: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Davi, além de orar sem cessar, examinando, esquadrinhando o seu coração, ele ora continuamente pedindo a proteção do Senhor, clamando ao Senhor. Davi se vê no meio dessas falsas acusações e ele diz que os seus inimigos estão prontos para despedaçar, estavam espreitando de emboscada, e ele diz: Senhor, protege-me, protege-me. No meio desse ataque, sem ter para onde correr, ele busca refúgio no Senhor. Irmãos e irmãs, é exatamente isso que estamos vivendo nesse longo período de pandemia, cercados por tantas situações difíceis, por tantas questões que nos querem tirar a paz, roubar de nós a alegria, trazer esse temor. O que devemos fazer? Dizer: Senhor, proteja-nos, em Ti nós buscamos refúgio, Senhor. Guarda-me, ele diz, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das Tuas asas. Oh, como Davi estava clamando ao Senhor diante dessa grande dificuldade, desse grande desafio, destas perseguições. Suplique a proteção do Senhor, clame ao Senhor, ore continuamente, clame ao Senhor, peça para que Ele esteja livrando, porque Davi fez isso. Aprendemos com Davi a buscar e nos refugiar somente do Senhor. O versículo 13 em diante diz: levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Davi orava continuamente, orava sem cessar, confiando no Senhor. Temos uma súplica de Davi que revela a sua confiança, a sua segurança, em contraste do coração dos ímpios. Nós vemos aqui duas maneiras de Deus julgar o ímpio: aplicando-lhe a justiça e entregando-o aos seus próprios prazeres. Queridos irmãos, ter tudo, mas não ter Deus em sua vida, é perdição. Está sendo julgado, isso é suficiente. Ter tudo nessa vida, mas não ter esse encontro verdadeiro com o Senhor, não ter a paz verdadeira, não ter a salvação por meio do nosso Salvador, Cristo Jesus, é a certeza da condenação. Então, Davi, ele diz: Senhor, está em tuas mãos, né? Senhor, coloco estes ímpios, estes acusadores em tuas mãos e me satisfaço na tua presença, me deleito no Senhor. Ele diz: eu, porém, na justiça
contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Davi verá a face de Deus. Isso lhe satisfaz. Portanto, queridas irmãs, queridos irmãos, orai sem cessar, examinando o nosso coração. Estamos sendo injustiçados, perseguidos? Examinemos o nosso coração e saibamos que Deus nos conhece completamente. Ele conhece o nosso exterior, mas Ele conhece o nosso coração, o nosso interior, as intenções do nosso coração. A palavra nem chegou à nossa boca e o Senhor já conhece completamente, já sabe de tudo. Ore sem cessar, pedindo refúgio no Senhor. Descanse no Senhor, deleite-se no Senhor. Descanse na vontade soberana do nosso Deus. Orai sem cessar, confiando em Deus. Ele sabe o que faz em todo o tempo, pois na oração o nosso relacionamento com Deus se aprofunda. Na oração nós enxergamos corretamente quem nós somos e somos protegidos para enfrentar os temores e nos satisfazermos em nosso Deus. Orai sem cessar. Continuemos firmes. Federação de Itajubá, Federação de SAFs de Itajubá, Presbitério amado, orai sem cessar. Nós nos alegramos muito, irmãos, porque esse tema do quadriênio da SAF foi um tema muito bem escolhido, creio Deus dirigindo, porque nesse período de pandemia nós temos tanto orado mais, visto nossas igrejas orando mais, clamando mais ao Senhor. A SAF ora da madrugada. A SAF, as irmãs, a igreja, o povo de Deus tem se reunido para orar presencialmente em alguns casos, em outros momentos fazem reuniões de oração online, enfim, estão em comunhão com Deus e uns com os outros, com os meios que Deus tem nos dado. É por meio da oração que nós vencemos, é por meio da oração que nós conhecemos a vontade de Deus que está em Sua palavra. Deus movendo o nosso coração, limpando a nossa mente, nos lavando completamente por meio da Sua palavra, para entendermos a Sua vontade e estarmos no centro da Sua vontade. Que Deus capacite, fortaleça, abençoe cada vez mais a Federação do Presbitério de Itajubá, as amadas auxiliadoras a cada dia, fortalecendo a cada presidente de SAF, fortalecendo a diretoria desta federação amada e que possamos juntos continuar nesse objetivo de fazer o nome do Senhor conhecido, honrá-lo, termos comunhão a cada dia com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, porque nesta oportunidade, Senhor, nós podemos, Senhor, bendizer o Teu santo nome, agradecer, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelas Tuas provisões, mas mais do que tudo, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Ó Deus bendito, soberano Senhor, Tu que tens o controle de todas as coisas em Tuas mãos, nada acontece, Senhor, se não for, ó Deus, sob o Teu cuidado, sob o Teu olhar, por permissão do Senhor. Assim, ó Deus, diante dos desafios que temos enfrentado como Teu povo, como igreja, ó Deus, vemos que no meio dos desafios o Senhor tem sustentado, fortalecido e podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa federação de SAFs que tem trabalhado arduamente para que as SAFs das igrejas locais, ó Deus, sejam fortalecidas, ó Deus, e permaneçam no objetivo de honrar, de serem auxiliadoras idôneas, ó Deus, em suas igrejas, ó Deus, abençoando os ministérios, ó Deus, em suas igrejas. Ó Senhor bendito, abençoe todas as auxiliadoras em nosso país, ó Deus, para que a visão do Teu reino esteja, Senhor, em seus corações, de fazer o Teu nome conhecido, ó Deus, de trabalhar para que as mulheres estejam, Senhor, integradas no trabalho, conhecendo a Tua palavra, em comunhão com o Senhor. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade
de festejarmos, ó Deus, de agradecermos pela tua boa mão sobre esta federação. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Parabéns, Federação de SAFs do Presbitério de Itajubá. Que Deus conceda muitos e muitos anos de trabalho em seu reino. Deus abençoe. E agora, amados irmãos e irmãs, recebamos a bênção da parte do nosso Deus. Que a graça única do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Deus, o Pai, e que a presença, a direção, a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós e sobre toda a verdadeira Igreja de Cristo na face da terra, hoje e sempre. Amém. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, confere aí do lado, vê se é verdade isso mesmo, ó. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Pastor Ademar, eu sou grato por tudo que eu tenho, o tesouro, tudo que eu tenho, o tesouro.